quem? Entendeu? Vai para o Mundial, jogo. Se não trouxer outro, centroavante, iria para o Mundial com o Estevão do lado direito, Paulinho centralizado, a não ser que, é o Paulinho mais um. Aí você tem que tirar alguém no meio campo. Não sei se o Abel vai jogar em 4-2-4, não acredito. Penso mais em 4-3-3, ele não vai tirar, vai continuar com mais gente no meio ali. Mas, enfim, Paulinho também é só lá para frente, e eu acho que o Facundo... E aí e é bom, assim, eu acredito muito numa recuperação do Felipe Anderson esse ano. Cara, o Felipe é um baita jogador. Chegou ano passado, não jogou nada, não entregou nada. Aí vai ser assim? Acho que não. Pô, o cara era titular, requisitado, a Juventus correndo atrás, etc. Sabe, não esqueceu de jogar. Aqui não deu certo, vamos arrumar uma posição, vai ser mais centralizada, vai ser na esquerda e tal. Então, você acha que vai ter uma briga boa. Agora, mesmo tendo jogado lá fora, nos Estados Unidos, né, em que muita gente torce o nariz, mas lá assim é mais fácil, os números deles são muito bons. E o Botafogo está atrás de um outro cara que foi o segundo melhor da liga de lá também. E é de lá que o Botafogo trouxe o Almada. Sim. Então não é assim também achar que lá é, sabe, a China lá de antigamente, não vou trazer um cara de lá que não vai funcionar. Tem muita gente boa já jogando nos Estados Unidos e esse menino é novo, não é o titular absoluto da seleção do Uruguai, mas está sempre sendo convocado e tal. Então, deve jogar. Mas do lado esquerdo, o seu Estevão não vai abrir brecha para ninguém do direito. E eu não o vejo depois como do meio do ano ele centroavante. pode encaixar na direita. Né? Não, aí depois do Mundial, aí é outro departamento. Vai pro Chelsea, isso. vai abrir esse espaço na direita. Ele é aquele jogador que a gente, logo na contratação dele, como o Palmeiras tinha a possibilidade de contratar, eu já tinha dito aqui que ele é mais de beirada pela esquerda, mesmo sendo canhoto, do que de beirada pela direita. Porque lá nos Estados Unidos ele usava muito aquela jogada de trazer a bola para dentro e ajeitar o corpo. Ele bate com a direita também, não com a perfeição do Zinho, que o Zinho fazia gol decisivo com a perna direita, mas o Zinho jogava nessa, de ponta esquerda, canhoto pela ponta esquerda. Então é mais ou menos o que o Facundo faz. Ou pela direita ele tem mais facilidade de cortar para dentro. Agora a exceção virou regra, né? Porque o normal, se for o cara da direita, ser ponta direita, o cara da esquerda, ser ponta esquerda. Aí começaram a inverter, principalmente do lado de cá, principalmente do lado da ponta direita, começou a jogar muito canhoto, fazer sucesso, seleções, aí agora virou uma exceção. Olha, esse cara é canhoto, mas joga na esquerda, hein? Joga Olha na só esquerda. Que surpresa. Olha que maravilha, né? É o caso do Facundo. Ele é técnico e é muito rápido. São as principais características dele. A técnica e a velocidade. E que o Palmeiras saiba aproveitar, porque o Palmeiras precisa de um jogador como ele. Na sua era esquerda, na esquerda, né, Zinho? Eu estava lembrando que eu tenho uma bola de prata de 1988. Modo modestão. Melhor ponta esquerda do campeonato. Não. É por causa da nomenclatura. Da posição, que tá ali, claro. Era ponta esquerda, não era melhor meia. Sim. Hoje eu acho que não tem na bola escrito isso. Melhor atacante ou meia, né? Mudou. E se a gente vê, por exemplo, em algum momento que o mapa não mostra isso, como uma referência, Dani, ele vai ter mais um treinador para agradecer, né? Porque ele fala sobre quando ele jogava um pouco mais centralizado e foi para a beirada do campo, né? Depois ele fala essa questão de você jogar na beirada e trazer para dentro ali para você mudar de lado de campo. E aí, se ele vier em algum momento a jogar como referência, eu também acho que, olhando para o que ele entregou, principalmente no mapa, o que ele fez na última temporada, é mais difícil imaginar. Ele não é muito alto. Um homem de referência pela estatura, pelas movimentações que ele tem. Então é isso, eu acho que ele vai brigar no início aí pelo lado esquerdo, né? Do ataque, depois quando o Estevão vier a sair, ele vai para a direita, e aí o Paulinho, quando tiver recuperado, talvez seja esse cara um pouco mais centralizado. Ou se não, o Palmeiras vai ter que ir para o mercado. Então, é que eu acho que você perde também um pouco do Paulinho quando você centraliza elezinho. Então, assim, tá trazendo bons reforços, tá trazendo nomes importantes. Mas eu fico com a sensação, por esses nomes que a gente está vendo, né, como opções, tipo Maurício, Estevão, Felipe Anderson, o Facundo, Paulinho, que vai sobrar, até entrou aqui, ó, que vai sobrar gente para jogar nas pontas. Ainda e que continua com a mesma questãozinho, de assim, quem vai ser o cara para ficar dentro da área? Não coube o Rony ali, por isso que não escrevemos, viu, Zinho? Homem referência, nem o Rony é. É verdade. Eu acho que o Rony é o atacante de velocidade, movimentação, de explosão, mas não é o 9.
O Flaco Lopes, o Pascoal sempre falou aqui que ele também nunca foi o número 9 lá na Argentina, aquele cara da área. Ele tem uma estatura que a gente pensa assim, vai ser o cara que vai esperar essas jogadas pelo lado para ele ser o finalizador ali no cruzamento e tudo. Mas a gente vê que ele sai, ele tem qualidade para jogar também. Então é sempre aquela expectativa, e o próprio treinador, Abel, nas entrevistas, quando o Palmeiras não ganha um jogo aqui, quando vem pressão, ele já fala logo, eu tenho que ter um 9, um cara de área. Ele sempre tem falado isso. Só que não tem sobrando no mercado não, né? Não tem esse jogador aí, a maioria dos times formadores, infelizmente, né, a safra é de meias jogando pelo lado. Volantes, o camisa 10 e o camisa 9 das antigas, o centroavante de área, e o meia centralizador ali, o meia central, o da ponta do losango, não se revela, não aparece tantos jogadores. Precisa trabalhar mais isso na base para a gente revelar jogadores com essa característica. É uma boa observação. A gente vai continuar falando de Palmeiras, só que agora vai juntar os assuntos, sabe por quê? Estão mais calmos? Vocês lembram dessa pergunta? Estão mais calmos? Disse Leila Pereira numa contratação tempos atrás. E agora ela que deu a alfinetada, tomou a alfinetada de volta do Casares, voltou a relação conturbada entre os presidentes de Palmeiras e São Paulo, dessa vez por causa da pré-temporada. Vamos ouvir a Leila e entender a resposta do Casares. A minha expectativa é a melhor possível, estamos super preparados, fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso, sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, não é? Ninguém quer ir para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, né? Eles querem passear, né? Tá aí a cutucada da Leila, chegou, tomou pra si lá o Casares. Perguntaram pra ele, né, sobre a declaração dela, e ele dá essa resposta aí. Fazer a pré-temporada dos Estados Unidos, segundo ele, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, causa uma grande repercussão, e esses convites são reiterados. O São Paulo, continua ele, é um clube globalizado em razão da sua história, mas principalmente pelos seus 3 títulos mundiais. Estamos comemorando 20 anos do Tri Mundial, o que nos deixa muito felizes. Presidente, pega essa resenha aí, presidente. A Leila tem cutucado, mas tem que levar troco também, né? Assim, acho que ela tem razão em alguns aspectos ali. Não sei se não é tão positivo assim. Os dois que foram afirmaram que, e os que já foram no passado também, os anteriores, que financeiramente era um bom negócio, sim. Esse é um ponto que eles levantam. Um outro ponto, tirar um pouco da zona de conforto, o jogador aqui, levar mesmo para outro lugar, não é para ir na Disney. Lá o jogador chega a ter um dia assim, até vai na Disney, porque por acaso acontece também em Orlando ou em Miami. Se o time ficar só em Miami, nem na Disney vai, mas enfim. Óbvio que o Casares não precisa que o São Paulo vá lá para ele passear. Então, acho que é uma espetada desnecessária nesse sentido. Qualquer dirigente, inclusive ela, já deve ter ido na Disney, e todo mundo ama a Disney, ela já deve ter levado parentes, etc. Agora, você pegar o pé da letra, fala assim, não, mas aqui o cara descansa mais e tal. Ontem a gente falou sobre isso, né? Tanto é que o São Paulo vai jogar no mesmo dia 2 vezes, né? Lá e aqui. Lá e aqui. E vai ter que trazer jogadores de volta, sabe? Aí ela fala com razão, uma baita numa viagem longa. E a gente falou ontem sobre o número de jogos, o campeonato já começa agora. Aí tem esse problema que nós discutimos no Carioca, os times colocam, inclusive o Flamengo, um time fraco, né? De meninos, enfim, porque os caras estão lá. Mas eu acho que tem prós e contras. Eu já cobri umas 3 vezes, tinha outro nome, né? Era Florida Cup, os torneios. Agora é FC Series, é isso? Isso.
E eu ouvia de técnicos que era legal tirar o jogador do ambiente daqui, sabe? Ficar aí no mesmo CT, lá não. Tudo era diferente, o garçom falando inglês, o outro falando espanhol. Se estiver lá em Miami, só vai dar espanhol. Só espanhol, sim. Só vai ter Tenta espanhol. falar inglês em Miami, não vai dar certo. Mas assim, e que isso para a cabeça, dar uma arejada, funcionava. E que veio um troco, né? Esses clubes ganham para ir lá. E evidente que o Casares aí já deu uma provocada na história do Mundial, né? O Flamengo vem porque é campeão, o São Paulo vem porque é campeão, não sei o quê, dando uma alfinetada na Leila nesse sentido. Acho que ele tinha que responder isso mesmo. Talvez ela tenha razão, mas acho que ele também não está sem razão, não. Eu acho que tem proveito. É muito individual, né? Acho que tem argumentos para você ficar no Brasil, né? Porque se investe tanto em estrutura aqui e você tem que usar a sua estrutura, principalmente para esses momentos, né? Que você se reapresenta, que você faz uma pré-temporada, né? Enfim, que você prepara o seu elenco para a sequência de jogos que são desgastantes, a gente sabe do calendário. Então, você tem argumentos para você ficar, como também o São Paulo, o Flamengo, por exemplo, tem os seus argumentos de viajar, enfim, de treinar em outro local, de levar a marca para fora do Brasil, enfim, de ter... Eu vi uma entrevista do Léo Pereira que ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre você viajar com o time, isso traz ainda mais união pro grupo, você tá pro elenco, você realmente fica junto o tempo todo. E até na hora de diversão também, se você tem um tempo de lazer, isso acaba somando também para você ter essa interação aí de grupo. Eu acho que o que fica pesado é só o dirigente que só vai para lá para ir para Disney, sabe? Isso é uma colocação que acaba sendo desnecessária, né? Até nesse regime mais profissional que a gente tem, de mais respeito, né? Então, eu acho que... No sentido dela avaliar a escolha do outro. É isso. Quando ela fala assim, não, o São Paulo só foi para lá para dirigir. Essa viagem só serve para dirigente para passear na Disney. A gente sabe a condição que eles têm, que eles podem ir para Disney em vários momentos do ano. E nem sei se irão agora, né? E se irão agora. Tempo de fazer isso. Exatamente. Então é isso. Eu acho que você tem argumentos para ficar no Brasil, usar a sua estrutura, trabalho, academia, o cara está mais acostumado com a cama, com a alimentação. Então tem argumentos para o Palmeiras ficar no Brasil e usar a estrutura que tem para essa pré-temporada, assim como São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, também tem os seus argumentos de planejamento atlético para fazer essa Fábio, na sua época, aí as Europa, estruturas aqui eram bem mais deficientes dos clubes e tal. Muitas vezes se saía do próprio clube. A gente ia para Itu, para não sei aonde, para interior ali. O Lucha gosta aqui na Terra do Morango? Como é que chama? Atibaia. O Cruzeiro vinha lá de Minas para Atibaia, o Luxemburgo levava o Palmeiras, levava o Corinthians, o Leão levava para o Luciano. Para sair um pouco daquele ambiente em que vai viver o ano inteiro naquele ambiente. Sim. E a estrutura lá não era necessariamente melhor, proporcionalmente hoje muito melhor as estruturas dos clubes, talvez melhor, inclusive são melhores do que eles vão ter lá nos Estados Unidos, mas para fugir um pouco do ambiente. Então eu estou com o Fábio nessa, você tem argumentos dos dois lados, ela podia ter dado uma alfinetada dizendo só o lado dela. Isso. Eu acho que é o desgaste, eu não sei o quê. No barato de ir para Disney, né? Lá no Tetra para ouvi-lo o Tetra vai muito para Disney também. Esse vai. Errado ir para Disney, né, Zé? A Disney é maravilhosa. Esse ele vai mesmo. A questão é o julgamento para mim do que é do outro. E assim, ela foi perguntada sobre isso, ela tinha que falar sobre isso. A pergunta foi, por que o Palmeiras não vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, assim como os outros clubes estão indo? Mas assim, ela acaba, acho que até num tom de brincadeira, ela não quis ofender ninguém, mas ela acaba dando uma pesada de mão ali para quem escuta do outro lado, Tetra. Não, foi mal. Defendi muito ela ontem no caso do Dudu. Defendi não, concordei com o que ela falou, né? E acho que o Dudu teve a sua réplica ali de responder, só que o final do Dudu passou do ponto. Aí eu vou... A mesma coisa que eu falei ontem, que acho que o Dudu estava indo bem, olha, tô aqui, me esquece. No final ele passou do ponto, né? Perdeu a razão. A Leila da mesma forma. Quando ela vai falar, não fui porque a minha estrutura é muito boa, e a estrutura do Palmeiras e da maioria dos clubes, do Flamengo também, a do São Paulo é boa, está um pouco mais atrás agora, mas é boa também. Tem condições de todos os clubes fazerem a pré-temporada dentro do seu CT. Até aí, acho que é uma boa ela falar, eu prefiro manter, porque eu dou todas as condições, e os jogadores estão aqui na cidade deles, porque eles não precisam dormir aqui, vão dormir na casa com a família.
né? O deslocamento, né, de sair do país, de levar todo um aparato para fazer uma pré-temporada, porque às vezes você vai para locais que não tem tudo que o clube precisa. Não acho que é o caso dos Estados Unidos, que tem, né, as universidades, os complexos também tem toda uma estrutura para fazer uma pré-temporada e uma preparação muito boa. Mas ela passa do ponto quando ela vai falar dos outros. Aí ela não tem nada a ver com isso. Se o Palmeiras, se o São Paulo, o Atlético, o Fluminense, o Flamengo, quem quiser que fez a sua negociação, é problema deles. Tem nada a ver ela se meter e falar. E ainda, né, se é em tom de brincadeira ou não, tem que aguentar o troco. Aí vem o troco, né, mexendo com essa coisa do Mundial. Por quê? Porque ela vai falar que o cara vai para passear em parque, só serve para isso, e a gente sabe que não só serve para isso, porque quem está lá trabalhando está preocupado em preparar a sua equipe, preparar os seus jogadores para a temporada toda. Os caras não estão lá brincando, não estão nos Estados Unidos de brincadeira, indo para os parques todo dia. Pelo contrário, estão se alimentando, estão descansando, estão treinando, estão fazendo os exames todos, os testes todos, né? A gente está vendo os treinamentos, eu acompanho aí nas redes sociais muitas coisas que eles estão fazendo, então é um trabalho seríssimo. Só que em vez de ser aqui, achou melhor ir para lá porque teve uma compensação financeira. Claro que esses jogos amistosos aí teve uma grana, estão ganhando e merecidamente tem que ganhar os clubes que viajaram, e aí nesse ponto acho que a Leila errou. Todo ponto tem um contraponto, né, Pascoal? Aqui eles dormem em casa, lá eles ficam mais integrados. Aqui a estrutura está pronta, lá você sai do ambiente e tem o foco de uma outra maneira. Para todo ponto tem um contraponto. Mas é o seguinte, tem aquela história de quem conta um conto... Aumenta um ponto. Aumenta um ponto, né? Então, o que o Casares fez? Já que ele tomou a pedrada, ele falou, espera um pouquinho que eu vou resolver isso aqui. Aí começou a falar de título mundial, que é o que afeta diretamente a torcida do Palmeiras. O que vai realmente provocar o ânimo, a empolgação e até a tristeza dos torcedores do Palmeiras. Então, ele já foi direto nisso. Porque o São Paulo, diferentemente de qualquer outro clube brasileiro, o São Paulo tem 3 títulos mundiais. E não tem nenhum outro brasileiro que tem 3 títulos mundiais. Então, isso afeta diretamente. Todo mundo se impacta com isso. E o Casares foi exatamente no ponto do impacto. Foi falar dos títulos mundiais. Meu pai falava o seguinte, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, quem falou e escutou e tal, engoliu, tá legal. E olha que os dois têm um tráfego muito bom, eles conversam muito bem. Eles dialogam muito bem. Né? Então, eles dialogam bem, eles se espetam bem, volta e meia, tem altos e baixos. Como a presidente do Palmeiras, ela conversa bem com o presidente do Fluminense, eles têm um bom diálogo, né? E eu acho muito interessante isso. E em dados momentos, as coisas acabam escapando, né? E escapou com o Textor, né? De 23 para 24, escapou, passou do limite. A Leila e o Textor. A Leila e o Textor passaram do normal, do que poderia ser. Um daqui e o outro de lá. Agora essa aí do Casares. E ela eu defendo todo o direito dela de achar que não vale a pena ir para lá. Isso é uma opinião. Não vale, eu vou desgastar o jogador. Ok. Agora, Real Madrid e Barcelona fizeram amistoso de pré-temporada, foi nos Estados Unidos. O Barcelona e o Real vão para a Ásia, passa 15 dias para ganhar dinheiro, vender camisa, etc. Então é filosofia. Sim. É o que o Casares está dizendo, a globalização. Foi na Arábia agora, da Supercopa da Espanha. E eles vão lá, exato. Eles vão para vender marca, para vender coisas, que é onde o Casares fala da globalização. O Flamengo quer vender camisa lá. Lógico. Quer Flamengo, entendeu? Cruzeiro e Atlético Mineiro jogar em Boston. Sim, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo são os clubes envolvidos. Sim, não. Os clubes envolvidos vão na jogar porque tem muitos torcedores. Tem mineiro lá, hein? Muito mineiro em Boston. Tem, né? Lota o estádio mais do que talvez aqui no Mineirão. Pois é. Então é isso, assim, uma hora ou outra, que antes não dava tempo de ir. E os times ficavam aqui chupando o dedo porque falavam que, tá vendo, mas quando chega em agosto, em julho, o Real Madrid pode vender camisa lá na Ásia, no Japão, o Barcelona pode, o Manchester, o time da Europa, no Brasil não dá, é muito jogo, não tem essa. Agora surgiu isso, aí é uma opção. Claro que para isso, alguma coisa está ficando para trás. Por exemplo, os campeonatos regionais, do jeito que nós estamos vendo. É um prejuízo. Sim, é um prejuízo. Está ficando para trás. Porque eu vou lá buscar o dinheiro, eu vou lá divertir o time, divertir no sentido de tirar do mesmo ambiente o time principal, e aí eu estou correndo um risco aqui no regional. Mas assim,
Ela tinha, amanhã tem toda a razão, é igual a história de ontem. Ela tinha toda a razão e defendeu o ponto de vista que ela acha que não deve. Ela só não precisa olhar para o ponto de vista do outro. Aí a hora que ela virou o fio ali, aí ela perdeu a razão. O São Paulo não vai jogar essa primeira rodada do Campeonato Paulista, porque o jogo foi adiado justamente por causa da pré-temporada que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Mas a ideia do São Paulo já é começar a mandar alguns jogadores para dividir os elencos, né, para o final de semana. Deixa eu ver a apresentação do Oscar, que foi nos Estados Unidos. Está tudo bem. Fala, Oscar. Estou muito feliz realmente de estar de volta. E fui no Morumbi, acho que fui no Morumbi o ano passado, fui no Morumbi com meu filho também, assisti algum jogo. E ver esse calor da torcida, ver como que é gostoso assistir um jogo no Morumbi. Então, meu filho ama muito ir lá no Morumbi. Toda vez que a gente vinha de férias aqui, eu tinha que levar ele no estádio. Então, e agora, com certeza, ele teve não só ele, acho que teve muitos aspectos, mas ele foi um peso muito importante para essa volta. E para mim também, de realizar mais um sonho de realmente vestir essa camisa como eu queria ter vestido no passado e ter conquistado grandes coisas, e espero mostrar o meu melhor futebol aqui. Eu acho que para mim é mais, nem a parte da torcida, é mais pessoal mesmo. Acho que todo mundo, desde o começo mesmo, quando eu saí no passado, todo mundo me tratou com muito carinho. E realmente, eu morei no Morumbi, morei em Cotia, morei na Barra Funda, então realmente é um clube muito especial para mim. Então, estar voltando aqui e poder representar essa camisa novamente, eu estou muito feliz. Não, o Oscar é o mesmo Oscar de sempre. Eu acho que eu vou continuar, eu tenho a mesma qualidade que eu tinha. É lógico que a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os caminhos melhor do campo. Então, eu espero nessa volta para o Brasil me adaptar o mais rápido possível. Lógico que aqui estou me preparando bem para essa pré-temporada, para começar bem, para me adaptar o mais rápido também no time. O entrosamento com os jogadores também é uma coisa muito importante. Acho que o futebol não muda. Acho que o mais importante é a adaptação. Olha aí, ó, o futebol não muda, o mais importante é a adaptação, diz o Oscar, depois de 8 temporadas no Xangai Port, na China, participou de 248 jogos oficiais, com 77 gols e 115 assistências. Uma coisa me chamou a atenção, capitão, ele fala que não mudou nada, né, que ele continua da mesma forma física, só mais experiente, assim. Isso eu tenho uma dificuldade de compreender. É claro que vocês que jogaram bola, que estão no campo, entendem. Mas, assim, uma pessoa com 22, com 32 anos, existe uma mudança física. E isso não necessariamente é ruim. Sim. Eu acho que ele pode estar falando também sobre essa questão de motivação, né? Porque a gente espera que um jogador como ele, com a idade, né, com tudo que ele já conquistou no futebol, que ele venha sem aquela fome, né? Que se espera, por exemplo, num clube como o São Paulo. Então, é bacana vê-lo falar que, enfim, que ele vem com a mesma mobilização, com a mesma motivação, e aí ele fala, em vez de ele falar da idade, ele fala experiência, né, Dan? Ele fala assim, com um pouco mais de experiência, e aí, logicamente, ele tá dando um toque que ele não é mais aquele jogador de 10 anos atrás, né? E que tem uma bagagem aí carregada na questão física, e que pode ser um pouco negativa, mas também nessa questão técnica e de experiência que pode ser algo positivo para esse São Paulo também. A gente vê o Oscar magrinho, né? Então, ele tem um biotipo que não vai pesar, que não vai pesar. Eu acho que tem essa questão física do que o São Paulo vai pedir nas mãos, né, do Zubeldia com relação à entrega, a posicionamentos no campo, quanto vai ser exigido essa questão dele também de recomposição em alguns momentos, né? Porque a gente está olhando um São Paulo que talvez a gente fale um pouquinho sobre essa formação que pode surgir no São Paulo com 4 jogadores um pouco mais para frente. Então, nesse momento, você também vai ter que olhar um pouco para algum tipo de recomposição. Mas é isso, é um jogador que, na minha opinião, vai fazer muito bem ao São Paulo. É um jogador tecnicamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Um jogador que carrega uma experiência, um currículo de conquistas, que tem uma identificação com o São Paulo anterior, e que acho que isso também o motiva muito com relação à família, quando ele fala do filho, sabe? Pô, meu filho vai curtir pra caramba também ver o pai aqui no São Paulo. Então é isso, é um jogador que acho que ao lado de Caleri, de Lucas, de Luciano, enfim, nas mãos do Zubeldia, a tendência é que seja um time muito qualificado do meio para frente. Como é que é essa formação que você está imaginando? Então, você está imaginando Lucas, Oscar, Caleri, acho que não só eu, mas os São Paulinos todos, né? Luciano? Que acho que em algum momento imaginam que esses 4 podem jogar juntos. Mas aí o Zubeldia vai ter que trabalhar bem as questões de recomposição, de posicionamento. São jogadores que te oferecem muito na questão técnica, mas que vão ter que te oferecer também um pouco de
de marcação, de posicionamento para que sobram funcione. 2 no meio, né? É isso, sobram 2 no Luiz Gustavo, deve ser o Alisson. Vão ter que ser 2 volantes de marcação, né? Não é fácil. Ou alguém ajudar demais. Caleri, Lucas, Oscar, quem vai voltar ali? Luciano, eu gosto do Luciano, Guerreiro, mas eu acho que é muita gente ali. Tem que sobrar um, né, mano? Ah, tem 2 no meio ali? Ótimo. Aí, tá vendo? Né? O Beldia treinando com o Oscar, Lucas, Luciano e Então. Caleri. E aí você pensa... O Pablo Maia voltou. Então. O Alisson tá pronto. Pablo Maia e Alisson recuado. Puxa vida. Se ele achar que os 2 aguentam o rojão, é isso aí. Põe os 2 ali e os 4 pra frente e os 2 ali gritando, volta, me ajuda aqui, como é que é e tal. Assim, fica lindo, né? Do meio pra frente, fica lindo. Não para os 2 que vão ficar ali correndo pra caramba. Vai pra todo mundo. Ó, eu fiz uma conta rápida aqui na calculadora, tá? Pra vocês não acharem que eu erreizinho. Enquanto a gente mostrou a tela do Oscar. Ele tem 0,77 de participação em gol por jogo, somando gols e assistências. É um número bastante altozinho. A gente sabe da qualidade técnica. Eu quero te ouvir também sobre esse entrosamento, sobre esse encaixe. No futebol de hoje, ninguém fica sem marcar, né? Mas quem teria menos obrigação se jogarem os 4 juntos? Hoje em dia não tem essa coisa de não ter obrigação, né? O Oscar falou ali que o futebol não mudou. Mudou sim. Mudou muito. Mudou. Jogadores de lado, a gente vê voltando para marcar quase lá um ajudante de lateral. A compactação do time, hoje em dia, essa marcação em linha alta, né? O Pascoal gosta de usar esses termos, entendeu, Fábio Luciano? Marcação em linha alta. Com dificuldade, assim, fala que eu sou culpado. Pressionar lá na frente. Ele gosta de marcação em linha alta, box to box. Qual é a outra, Zinho, que ele usa muito? Transição ofensiva, jogo entre linhas, ele gosta dessas nomenclaturas. Mas, na verdade, esse quarteto aí, no papel, é um dos melhores do Brasil. É verdade. E no campo? Vamos ver, né? Vamos ver, quando jogar. Vamos ver. Se não vai estar dividido um pouco lá, um pouco cá nessa segunda rodada, porque nessa primeira não vai, mas na segunda rodada do campeonato o São Paulo vai estar com pelo menos meio time titular, é o que se aguarda. E aí eu acho muito interessante que isso seja feito no São Paulo, porque a gente, todos nós falamos que o São Paulo tem um time legal, é um time legal, mas esse time legal precisa transformar num time super legal, num time espetacular, fenomenal. É isso que se espera do São Paulo. O time legal é 4º, 5º. O time legal vai até as 8ª da Libertadores. O time legal não passa para a final da Copa, na Copa do Brasil. O que eu espero do São Paulo é um time excepcional. É um time que jogue. O São Paulo vai fazer pelo menos mais 2 contratações. O Zubedia falou em 4 ontem, né? Não, ele não falou. Ele perguntou quantos que vocês acham? Vocês querem? E quais as posições? Quais as posições? Aí os jornalistas falaram, falta um centroavante, falta mais um cara de beirada, falta um zagueiro, falta um lateral. Não, você pode ter 2 laterais. Então, se você contar tudo, são 4 pelo menos que o São Paulo tem ainda como contratar. Eu não sei se vai ter dinheiro para tudo isso, porque o São Paulo tem uma regulamentação agora para tratar de salários e despesas. Então, o São Paulo tem que andar em cima do trilho para poder sanar também as suas dívidas. Eu acho muito bom isso, mas acho o time do São Paulo bom. Mas eu gostaria de ver esse time espetacular. Para ser espetacular, o Oscar e o Lucas têm que ser diferentes. Eles têm que ser o Oscar e o Lucas que a torcida sonha. O Mauro falou em 2 volantes de marcação. Eu acho que o São Paulo tem um calcanhar de Aquiles, que são as laterais. E essas laterais podem justamente ajudar a compor essa marcação, né? Você pensando em característica de quem você vai trazer. Não sei se vai contratar lateral esquerdo. O lateral esquerdo que está lá, o é verdade, o Enzo chegou, o Enzo Dias, esqueci. O Enzo que está lá, ele é um cumpridor de obrigação. É o lateral esquerdo de marcar. Ele não é E nesse momento é positivo, ele não né? É lateral esquerdo do submarino. Ele é lateral esquerdo do isopor. Como é que é isso, pastor? Lateral esquerdo do isopor, vai no fundo e volta. Pum. O submarino só vai no fundo. Então precisa ser lateral isopor. Bater no fundo e voltar. Pá. Tem isso? Opa, se tem. Pergunta pro Fábio Luciano se faz falta. E pergunta pro Zinho. Pergunta pro Zinho o que ele gritava com o Juninho pro Juninho não passar. Não passa não, Juninho. Fica aí que eu que vou aqui na ponta. Ele brigava com o Juninho pro Juninho não passar também. Também tinha ou não tinha, Zinho?
Agora sim, o que eu acho a história do time... O Juninho era lateral só de ir no fundo. Era submarino, não tinha nada de isopor, não, né? Quando ia, resolvia, né? Ia bem. Quando você tem esse lateral que vai lá e resolve, pode ir, meu filho, vai. A questão agora, é a marcação lá atrás. Beleza, tem o Enzo Dias e o Wallace com pré-contrato assinados. Acho que a lateral direita tem que dar uma olhada. Porque talvez seja o encaixe final, presidente, para ajudar esse quarteto de frente. Eu nem acho que seja jogador ruim, mas o torcedor não gosta muito do Igor na lateral direita. Né? Ali... Igor Gomes, não. Gente, Igor Vinícius. Igor Gomes está no Atlético Mineiro, Igor Jesus era no Botafogo. Eu pensei em todos os Igors. Desculpa, presidente, te cortei. E esses outros todos estiveram no São Paulo também, você não se enganou muito, não. Então, mas aí é aquela coisa do torcedor. Mesmo quando ele joga bem, o cara fala, tá faltando um lateral. Era o Rafinha, que também se machucou muito, não jogou muito, mas tinha todo um aspecto de liderança, experiência, etc. Então, acho que veio um lateral direito. Na esquerda, vai ficar esse, até que se resolva a questão do Wendel, que é ele que vem para jogar ali, com o Porto. Só veio no meio do ano? Ok, então vai jogar o Enzo que chegou. Então, ali está mais ou menos. Concordo que o time do São Paulo também, eu acho que não foi muito além, porque era um bom time, mas era só o time, faltava elenco. Isso. Ele tem que ter opção, não é, Fábio? Faltou opção, você tem que mudar. Uma hora vai mudar, não vai jogar o Luciano, e aí vai jogar só os três, que eu vou pôr um outro cara no meio, eu vou o Ferreirinha. Você ter gente, não tá dando certo desse jeito, eu vou meter o Ferreirinha desse lado aqui. O Eric do outro lado, dois pontos abertos. Antes era o Rato, né? Vou pôr o Rato aqui, o Elton Rato vai me resolver desse lado, não tá lá mais e tal. É isso, você tem opções, que às vezes o cara não tá inspirado. O Caleri passou um ano sem muita inspiração, pra falar a verdade, né? Os gols decisivos, ele perdeu gols decisivos, inclusive pênalti, certo? E ele que é um baita centroavante. Então, assim, tudo isso tem que funcionar. Estou com uma enorme expectativa de ver o Oscar, porque o Lucas veio, aí, expectativa grande nele, e ele entregou, porque ele chega decidindo um jogo importante de Copa do Brasil, passando pelo Corinthians. Isso faz muita diferença para aquele torcedor que tem a imagem do ídolo que está voltando. Sim. Agora, isso é com relação ao Oscar. Ele é fininho, né? Não sei com que intensidade ele jogava lá, ou ele precisava jogar lá. Aqui vai ter que ter um pouco mais de intensidade, né? Porque lá ele podia desfilar mais toda essa qualidade, talvez sem precisar se esforçar tanto. Mas ele é fino fisicamente, eu acho que ele entra em forma, é o que ele fala, vou me adaptar e tal. Vai precisar de um tempo, mas é bom, olha, é isso aí, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Mesmo que não tenha o Luciano, o time do São Paulo é bom. Sim, é bom. O time é bom. O time. Mas aí o capitão concordou aqui com a questão do elenco, né, a gente falou um pouco sobre também no programa passado, né? Isso. Eu acho que para o São Paulo ser excepcional, como o Pascoalzinho falou e o torcedor espera, é você também ter jogadores no banco de reservas que não vão deixar essa questão técnica cair muito quando esses jogadores forem substituídos. E até para o treinador olhar também, porque não é fácil você, por exemplo, você vê um Oscar, um Lucas, um Caleri, não é fácil você vê-los não tendo uma atuação tão bacana, o que se espera, e olhar para o banco e ter um jogador que, de repente, você vai mexer e o jogador não vai te entregar. Até com movimentação de arquibancada. Sim. Então, assim, não é fácil você tirar o Lucas e colocar qualquer jogador ali. Você tem que colocar um jogador que te ofereça algo pelo menos parecido do que o Lucas está te oferecendo. Então, é isso. Eu acho que esses jogadores... O time do São Paulo é muito bom. Principalmente os nomes, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar dentro de campo. Mas falta ao São Paulo algumas peças para que esse elenco seja mais forte, né? Seja mais qualificado para o São Paulo brigar pelos objetivos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Caleri não conseguir fazer uma boa temporada com o Lucas e o Oscar, se os caras estiverem em forma ali, aí o Caleri que lute. Mas vai conseguir, vai encaixar esse time. Vou fazer intervalo, porque depois do intervalo chegou a hora. Aquilo que eu falei lá no começo do programa, que a gente ia